se necessário for, construamos uma mesquita. A loucura é nesse nível, cara. Olá, gente querida. Eu estou aqui com o Chico Pacheco, que é um dos mentores do Caminho da Graça no Brasil e o mentor do Caminho da Graça em Brasília. Prazer estar com você aqui, Chico. Prazer nosso, mano. Prazer te conhecer mesmo. E alegria nossa aí. Bacana. E eu tenho algumas perguntas para te fazer, como eu fiz também para o Quintela, que esteve aqui anteriormente, para que as pessoas consigam saber o que realmente acontece, qual é a estrutura montada para que toda essa expedição aconteça. Então, por isso que você é uma peça super importante nisso. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer, Chico, quando foi que iniciou o trabalho do site do caiofabio.net e o canal da VemVTV, que também acontece na internet? Que isso tudo, só para as pessoas entenderem um pouco de como iniciou esse suporte, de onde vieram as ideias, de onde veio essa consciência para que todas essas missões acontecessem. O site do Caio em si, ele começa praticamente, eu acho que 2002, 2003, não tenho certo aqui uma data, mas ele como ambiente de gerador de conteúdos, né, de aplicativos práticos, né, existenciais com relação ao Evangelho, ou seja, então o site trouxe assuntos e temas que estavam sempre sendo, às vezes, escondidos até mesmo da discussão local de igreja, onde pessoas viram no site a oportunidade de falar por que isso acontece, ou como é que isso acontece, ou por que isso eu posso, por que aquilo eu não posso. E aí, esses temas todos, né, foram chegando até o site como carta, como contato com o Caio, literalmente. A VemVTV também foi só mais um braço desse site do caiofabio.net. A gente não tem, às vezes, as pessoas não têm tanta ideia, assim, do quanto que a VemVTV alcança, cara. É uma coisa absurda, cara. Não vou falar com você aqui de números, cara, mas eu vou falar de pessoas que nos escrevem, cara. Então, às vezes você tem uma senhorinha que mora num rancho do outro lado do Mississippi e ela só tem como referência a VemVTV. Ela e o marido. Então ela tá lá, às vezes ela liga e diz: Chico, olha, eu estou maravilhada com tudo que eu recebo da TV, com tudo que eu absorvo da TV. E eu só tenho vocês nesse lugarzinho que é do outro lado do Mississippi, onde eu olho a serra e o rio Mississippi e a TV. Que dá alimento, né, para essas... Isso, assim, é um exemplo, né? Mas você tem referência de gente que está no Japão, de gente que está do outro lado do mundo. Você tem pessoas tão próximas de nós aqui no Brasil, nesse Brasil imenso, cara, que tem a TV como única fonte de alimentação, de alimento espiritual. Né? O Caminho da Graça, ele teve início a grupos formados por gente que se alimentava desse site. Sim. Porque o site veio antes do Caminho da Graça, do movimento. Sim, o Caminho da Graça surge a partir do que as pessoas viram também como conteúdo e como chance de uma experiência comunitária possível. Né? Aí veio o convite do Caio para aqueles que se reuniam virtualmente em torno do site para começar a experimentar aquilo que comunitariamente a gente hoje sabe que é possível acontecer como um movimento real, né? Então, o que antes era um caminho virtual, como o Marcelo às vezes fala uma expressão, se tornou um caminho real para muitos, a partir do encontro humano que cada um teve na sua cidade, na sua localidade. Né? Bacana. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a próxima missão. Marcelo veio aqui explicar um pouco sobre a missão da Nigéria. E eu sei, Chico, que você está diretamente ligado à próxima expedição a Angola. Queria que as pessoas soubessem o que está acontecendo hoje lá na Angola. Acontece o mesmo que acontece lá na Nigéria? Não, são situações diferentes, cara. Apesar do que a gente sabe que na Nigéria aconteceu com relação à bruxificação das crianças, aquilo que no livro está bem claro, o que na Angola acontece, apesar de ser a mesma consciência, não é tão agressivo como é o que a gente vê na Nigéria, né? A Angola já tem bastante coisa sendo trabalhada e tratada com relação a essas crianças, né? Então você tem não só iniciativas do governo para trabalhar isso, como iniciativas de ONGs ou de outras instituições que estão lá fazendo esse trabalho. Então você não vê a diferença da Nigéria para Angola com relação ao que acontece com as crianças, né? Talvez seja essa distância de que na Nigéria a coisa é meio agressiva, né?
a gente percebe isso. Agora, na Angola, existe sim, com certeza, um foco maior na parte norte da Angola, que era onde a gente quer concentrar a nossa missão, né? O que acontece lá nessa parte norte? Assim, hoje você tem ali tanta a questão da bruxificação das crianças, que sofrem da mesma forma como as crianças na Nigéria sofrem nesse sentido, muitas delas são colocadas na rua, e há também o lado daquela coisa de escravizar essas crianças, tanto na Angola, como algumas são levadas para o Congo, né, que está logo na fronteira ao norte da Angola. Então, o foco nosso seria trabalhar esse lado, essa questão do que que as crianças sofrem pela bruxificação, mas também trabalhar essa questão do abandono infantil, trabalhar a questão ligada à escravização dessas crianças, né, de algum modo. Já houve algum mapeamento da situação lá? Já, a gente tinha feito inicialmente para que, quando a expedição estava programada de acontecer, sim, fizemos um mapeamento numa cidadezinha do norte da Angola, que chamava Uíde, e Mibanza, Congo. Então eram dois focos, dois lugares onde a gente quer concentrar as nossas ações ali. Mas alguém do Caminho Nações já esteve lá para Não, isso? Tudo foi contato, foi tudo contato. Em Mibanza, Congo, existe um trabalho feito por um orfanato, né, católico, e que tem lá 50, 55 crianças, não me lembro bem lá. E a gente tentou fazer contatos com eles, né, com um frei que coordena e cuida desse orfanato lá. A mesma coisa em Uíde, né. Tudo que a gente tentou fazer para que essa expedição acontecesse foi feito daqui, através de contatos com pessoas que estão lá, né. E também lá na Angola são igrejas neopentecostais que exercem essa função de estigmatizar crianças? Exato. Ou são de outros grupos religiosos? Basicamente procede da mesma fonte, né? De igrejas neopentecostais, com aquele discurso, né, de que existe uma possessão sobre a criança, aquela bruxificação, aquela coisa toda. A mesma fonte, né, como procede na Nigéria também. Né? As crianças morrem também lá na Angola? Abandonadas? Não, é isso que eu falei, a relação do que acontece com a estigmação dessas crianças lá, né, é que elas muitas vezes, por serem abandonadas pelos pais, elas logo são escravizadas ou são levadas para o Congo. Então, dali você já tem existe um comércio, é isso que você tá falando? Existe um comércio, existe a questão de crianças que são usadas na guerrilha, né, no norte da Angola, com fronteira com o Congo, entendeu? Mais amplo, inclusive, que rompe fronteiras de territoriais de países. A gente tentou focar nessas duas cidades, porque a gente entendeu que elas ainda são locais onde existe um foco mais forte, maior. Entendeu? Coisa diferente do que a gente que não encontraria, talvez, em Luanda, como a capital lá. E você é o próximo que vai nessa expedição? Cara, a gente espera que sim. Temos orado e pedido a Deus que sim. Essa expedição já teve por 2 vezes para acontecer. Não aconteceu muito por conta de falta de recurso. E daquilo que a gente tem hoje como demanda para frentes que já estão acontecendo, como Nigéria e agora o Senegal. Então a gente entendeu que é mais importante cuidar daquilo que hoje já temos na Nigéria, com as crianças lá, o foco que se abriu, a oportunidade que se abriu para a gente no Senegal, e deixar a tempo de Deus aquilo que a gente propõe e quer fazer na Angola. Né? Uma última pergunta. Então vamos lá. O que leva o Chico, casado com a Marta, pai de 2 filhos, largar suas funções aqui no Brasil, a sua segurança, para ir para o outro lado do oceano, para um país que você não conhece, apenas para ajudar essas crianças? O que leva, o que acontece, o que desperta esse interesse em você? Cara. Rapaz, o que leva é o que mesmo me leva a fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia, cara. Uma paixão, algo que a gente traduzir isso em palavras é complicado, porque procede de uma experiência, cara, de algo que marca a tua existência, marca a tua vida, diferencia o seu olhar, diferencia o seu trato com o outro, cara. Então, o que me leva a fazer o que eu faço desde cedo, todos os dias, até o fim da noite, é o que me leva também a atravessar a rua, num olhar para com o outro que esteja perto de mim, e que me leva a fazer a mesma coisa atravessando o oceano e chegando na Angola, entendeu? É uma paixão, um amor, uma relação que a gente sabe que da parte de Deus em Cristo é verdadeira e que toca e que chega na gente e que muda a gente. Então isso me leva a fazer
Não é a geografia, cara, não é a distância, entendeu? Não é o atravessar do oceano. Porque eu acho que a missão que a gente faz com relação a, que a gente chama de transcultural, se ela não começar no rebanho que te é o mais próximo, que no meu caso é a minha esposa, meus filhos, se ela não acontecer nesse ambiente, acontecer fora seria uma tremenda de uma hipocrisia, cara, uma tremenda de não seria sincrônico a relação que de verdade existe em mim como relação com o pai, né? Entendi. Eu fazer isso fora e não fazer isso aqui, né? Então, para mim, o que me leva é isso, cara, essa paixão, essa loucura, esse amor que eu sei que vai mover, tem que mover a vida da gente. Vocês não se preocupam com esse proselitismo que as outras religiões e denominações se preocupam? O interesse não é atrair mais fiéis e mais seguidores dessa religião e apenas ser Jesus para as pessoas? Exato, porque não é religião nesse sentido, né? É espiritualidade, como eu falei, o que a gente faz com relação a essa missão? É levar Jesus. Então, isso diferencia no sentido de que a gente não está levando um conjunto de doutrinas, uma cartilha, algo assim, cara, não é vestido de terno, ele não tem essa cor nesse sentido, entendeu? O que a gente leva é uma pessoa. Então, é uma experiência existencial que na vida daquele ser humano que está lá é possível, é real e é verdadeira. E isso gera essa transformação a partir dele para as coisas que estão em torno dele. Você não quer chegar lá e construir uma igreja para que as pessoas frequentem? Cara, eu lembro uma vez de uma fala do Marcelo, cara, se necessário for, construamos uma mesquita. Entendeu? Se necessário for, façamos uma igreja evangélica. Se necessário for, faça uma garagem. Entendeu? Se tudo isso for necessário para que a gente apresente e faça Jesus ser conhecido daquele que está lá, isso é só a mídia que a gente está querendo usar. Faça acontecer. Né? A loucura é nesse nível, cara. A consciência como por exemplo, diferente. Como é no Senegal. A gente chega e vamos às daras, cara. E vamos ajudar o cara que está nas daras a reconstruir aquilo que ele tem, cara. Né? O que o Edmilson tem na segunda viagem foi feito esse contato. E isso gerou um certo espanto, né? De ver que o que a gente chegou para fazer diferencia de todo que já vinha sendo feito lá. As pessoas de lá acabam achando que vocês querem levar alguma coisa nisso. De algum modo, assim, de algum modo? A gente quer levar sim, cara. A gente quer levar a gente cada vez mais impactada por esse evangelho, cara. Então, quanto mais a gente puder fazer para que essas pessoas recebam esse impacto, cara, mais a gente quer. O nosso negócio é o mesmo negócio de Deus, cara. É gente. Essa que é a nossa intenção. Obrigado. Amém, mano. Amém. Graças a Deus pela chance e pela oportunidade de vocês aí. Que bom. Amém. Obrigado, gente.